O Passo do Araçá, um pequeno povoado localizado no Engenho Velho, em Catuípe, tem a sua história em separado. Ali veio morar o senhor João Pacheco, que comprou as terras da Eugênia Cabral. Outras pessoas foram se achegando, se casaram e formaram novas famílias. Atualmente, o número não é tão grande, mas ainda existem muitos descendentes de quilombolas naquele local. Embora atualmente não apresente a mesma situação, algumas famílias são descendentes do trabalho semi-escravo das atafonas. Sou descendente de quilombo, pela parte de minha mãe, que se chama Nair dos Santos Oliveira, e estou morando no quilombo faz 3 anos, porque antes eu morava com outras famílias que me adotaram quando eu era pequena. Quando eu tinha 8 anos, daí o meu pai trabalhava para uma família e daí ele convidou a patroa dele para ser minha madrinha de crisma. Daí eu fui para provar a roupa que eu usaria no dia da crisma. E daí ele disse que daí a minha madrinha pediu para ele para me deixar morando com eles. E daí no dia da crisma eu já fui lá. Meu pai já levou as minhas coisas e disse para mim que a partir daquele dia eu ia ficar morando lá com aquela família. Claro, eu fiquei muito triste, né? Ficar lá, meus pais, tudo, tinha 8 anos, mas eles foram pessoas muito boas para mim, me ajudaram bastante. E estudei, tenho curso superior, sou formada em administração com ênfase em projetos turísticos. Agora a gente está sendo um pouco mais respeitado pelas pessoas, porque antes o pessoal dizia, ai, olha lá Negrada do Araçá. E agora não, já tem preconceito, sim, mas está melhor. Tinham liberdade, mas não tinham para onde ir, né? Continuaram a ter que se escravizar para poder sobreviver. Daí. Isso, no colégio tinha uns colegas que me chamavam de... Era Guabiju, o apelido que me chamavam. E eu ficava tão furiosa com aquilo que me chamavam, que eu começava a brigar com meu colega e coisa. Mas daí eu não sabia o que era Guabiju. Daí depois eu descobri que é uma fruta e é tão boa aquela fruta. Digo, ai, também eu estou me importando de me chamar de Guabiju, se é uma fruta tão gostosa e coisa, né? Diz que me chama. E a partir que foi descoberto que nós somos descendentes de quilombolas, a gente passou a ser visto diferente lá no Araçá. Porque antes, quando não sabíamos que éramos descendentes de quilombolas, as pessoas tratavam de uma maneira. E depois da descoberta, daí as pessoas passaram a tratar diferente. Essas comunidades quilombolas, elas surgem, né, no Brasil desde a época da escravidão, a partir do momento em que escravos foragidos buscavam se refugiar em lugares bastante afastados, né, para a sua própria segurança. Então, nós tínhamos vários grupos de escravos refugiados que buscavam interiores de matas densas ou topos de montes, né, de florestas, para se refugiar e ali formar comunidades. Com o advento da Constituição Federal de 88, essas comunidades passam a ter direito ao reconhecimento das áreas tradicionalmente ocupadas. Isso significa um avanço significativo, né, no reconhecimento dessa população
Por quê? Porque até então não existia um reconhecimento jurídico para essa população. Então, a gente fala em remanescentes, né, de quilombos ou de comunidades quilombolas. Essas comunidades, então, elas são formadas por descendentes de escravos, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. E o que identifica essas pessoas é a autodeclaração. Então, essas pessoas elas têm que se reconhecer, se auto-reconhecer como descendentes de escravos, né? E a partir desta autodeclaração de reconhecimento, esse território que tradicionalmente foi ocupado pelos seus ascendentes, passa a ser objeto de estudo, de verificação a respeito da ancestralidade. Então, a gente diz que existe um conjunto de condições que vai tornar possível a identificação, né, daquele grupo de pessoas como sendo descendentes, né, de povos que passaram pelo período da escravatura lá pelo século 17 e 18 aqui no país. E que hoje passam, né, a ter direito a esses territórios que tradicionalmente foram ocupados pelos seus ancestrais. E a coisa que eu mais gosto é dançar em baile de negro, chegar pela madrugada sem nunca ter que voltar, nestes bailes de candeeiro lá no Passo do Araçá. Dançar rubina com o negro Benedito, só se ouve o bater coxa e o gaiteiro dando grito. Dançar rubina com o negro Benedito, só se ouve o bater coxa e o gaiteiro dando grito. A rubina nega buena, medonha de dançadeira, larga um e pega outro, chega a levantar poeira. Altas horas da manhã, não dá mais pra se aguentar, uma murrinha tão forte na bailanta do Araçá. Dança rubina com o negro Benedito,